muito bem a ele. Mas, quando escutou a história do talismã, desejou intensamente possuí-lo. Se o irmão ficara rico por sua causa, ele na posse deste objeto ficaria também. Se pedisse ao irmão, sabia que este o daria, mas, como para dar sorte teria que ser roubado, resolveu roubá-lo e quando ficasse rico o devolveria. Mas como roubá-lo? Como achá-lo? Leoneum não falou onde o escondia e pelo visto seria num lugar bem seguro. Até que procurou, mas com tantas pessoas na casa foi impossível roubá-lo durante a festa. Discretamente procurou em alguns lugares prováveis, até encontrou uns bilhetes de Leonel dizendo que o talismã não estava lá. Riu-se da astúcia do irmão. O danado previu que muitos dos convidados iriam procurá-lo e resolveu brincar. Neste capítulo são narrados fatos por 3 pessoas envolvidas nos mesmos acontecimentos, segundo a óptica de cada uma. Resolveu apelar para a cunhada Verônica, a esposa de Leonel. Verônica era bonita, alegre, animada, gostava de festa e foi fácil manter contato com ela. A festa acabou, os convidados foram-se e ele voltou também para sua casa, mas só pensava no talismã e em Verônica. Passou a ir com frequência à casa do irmão. Conversava muito com a cunhada e acabou encantado com ela e daí a se apaixonar foi um passo. Já não queria mais tanto o talismã, pensava ainda em roubá-lo, mas passou a querer intensamente Verônica. Mas, embora o sentimento que tinha por ela fosse forte, intenso, ele era honesto e lutou contra essa paixão. Ela era a esposa de seu irmão e não queria traí-lo e nem destruir-lhe o lar. Tentou afastar-se, mas não conseguiu. Um dia, estando a sós com Verônica, não resistiu e a beijou. Foi correspondido. Descobriu que esta também o amava profundamente. Que fazer? Ficou noites sem dormir não sabendo como proceder. O que o levou a querer ficar com Verônica foi uma conversa que teve com o irmão. Conversando com Leonel, este lhe contou que casara sem amor pela vontade dos pais de ambos. Que admirava Verônica, mas que nunca conseguiu amá-la e que esta era fria, e ele tinha amantes na cidade. Diante destes comentários, José Venâncio conversou abertamente com Verônica e propôs-lhe uma fuga. Ele ia vender o que possuía, ela acharia o talismã e fugiriam. Só que Verônica tinha medo, queria estar com o esposo, que não amava, mas queria-lhe muito bem. Mas, a pedido do amado, começou a procurar o talismã e não encontrou. Chegou a perguntar para o esposo: Leonel, onde guardou o talismã? Ora, que talismã que nada, isto foi uma brincadeira. Você não acreditou nisto, não é? Todos acreditaram. Onde o colocou? É um objeto de ouro. Não sei, acho que o perdi. Por que se importa com isto? Para que quer saber? Por nada, respondeu Verônica. Temendo que o esposo desconfiasse, não indagou mais, continuou a procura, mas não o achou. José Venâncio e Verônica passaram a se encontrar cada vez mais. Ele ia muito à casa do irmão, sentia-se culpado e sabia que agia errado, mas fraco não conseguia pôr um basta na situação. Encontravam-se na casa quando o irmão não estava e marcavam encontros em locais diferentes pela fazenda quando Verônica ia passear a cavalo. José Venâncio queria acabar logo com aquela agonia que o estava incomodando muito. Um dia, João, o homem de confiança de Leonel, o chamou para uma conversa particular. Senhor José Venâncio, com todo o respeito que tenho pelo senhor, queria lhe pedir para não vir mais a esta casa. Ele espantou-se, ficou calado olhando o negro. Já nos descobriram, pensou envergonhado. Após uns instantes de silêncio em que João o encarou com severidade, voltou a falar. Não sou cego como meu senhor. Sei que está encantado com a Nossa Senhora. Isto não é certo. Gosto muito do meu senhor e não quero que aconteça uma desgraça. Não se preocupe, João, disse José Venâncio suspirando tristemente, vou-me embora logo. Vou partir para longe. Não conte nada ao Leonel. Prometo a você ir embora e não voltar mais aqui. Afastou-se cabisbaixo. Teria que resolver o que fazer. Com ou sem o talismã iria embora. Propôs a Verônica uma fuga imediata. Conversou sério com sua amada. Verônica, foge comigo, disse suplicando. Venderei o que possuo e vamos embora para o norte do país. Não tenho muito dinheiro, mas sou forte e trabalhador. Se dentro de um mês não achar o talismã, iremos embora. No final de semana Leonel irá à cidade,
Vem encontrar-se comigo, respondeu Verônica. E perigoso, acho que todos da casa já sabem do nosso romance. Venha, por favor, combinaremos tudo, marcaremos a data de nossa fuga. José Venâncio foi ao vizinho e lhe propôs a venda de suas terras. Combinaram tudo, só faltou marcar a data, que seria logo, para a conclusão da venda. No dia que marcaram para se encontrar, foi disposto a forçar Verônica a se decidir e rápido. Quando chegou à casa do irmão, este acabara de sair. Foi direto para o quarto de Verônica. Estavam se beijando quando Leonel entrou no quarto. Levou um susto. José Venâncio, meu irmão. Cães. Como e por que me traem? Viu o irmão transtornado, sentiu nojo de si mesmo. Não respondeu, abaixou a cabeça e escutou o choro de Verônica. Que faço, meu Deus? Falou o irmão desesperado. Como agir nesta ocasião? Se pelo menos fosse um desconhecido. Mas meu irmão. Mato vocês dois. Leonel pegou um punhal que levava sempre na cinta e quando viajava e foi para cima dos dois. José Venâncio, mais forte e ágil, poderia facilmente dominar o irmão, porém sentindo-se culpado e com remorso, ficou simplesmente na frente de Verônica e recebeu a punhalada. José Venâncio sentiu-se tonto, queria pedir perdão ao irmão, mas não conseguiu falar mais. O ferimento doía muito, sentiu o sangue escorrer pelo corpo. Escutou os gritos de Verônica e tudo escureceu. Acordou, estava ao lado do seu corpo morto. Sentia frio e muita confusão. Viu, sem entender, enterrar em seu corpo e ficou a vagar por muito tempo perturbado, ora na sua antiga casa, ora ao lado de Verônica. Mas, ao lado da amada, sentia-se mais culpado e infeliz. Arrependeu-se amargamente por ter traído o irmão, por ter errado tanto. Quando clamou por clemência, foi socorrido por sua mãe que havia desencarnado há muito tempo. Ficou abrigado num posto de socorro e com a orientação que recebeu foi se libertando da amargura e da dor. Soube que Verônica desencarnara, mas não se encontrou com ela. Não queria vê-la. Leonel também havia desencarnado, tinha receio, vergonha dele e não o procurou. Até que um orientador reuniu os três. José Venâncio sentiu-se à frente do irmão muito envergonhado, esforçou-se para conseguir falar. Leonel, perdoe-me. Você me perdoou? Matei seu corpo carnal. Chorou como criança nos braços do irmão, entendeu que ele sofreu muito por tê-lo assassinado. Sentiu profunda paz com a reconciliação. O remorso passou com o tempo, trabalho e aprendizado. Leonel reencarnou, José Venâncio e Verônica passaram a se encontrar, conversar e fazer planos para reencarnarem também. Entenderam os dois que a amargura e tristeza não pagam dívidas e que simplesmente sofrer para quitá-las não seria suficiente para eles. Era preciso reparar os erros com o trabalho no bem, construindo, ajudando e caminhando firme para o progresso. Verônica, na história do Talismã, era bem jovem quando se casou. Seus pais escolheram um esposo e ela aceitou. Logo percebeu que Leonel era sério demais, trabalhador e que lhe dedicava pouco tempo. Animou-se toda quando ficou grávida, mas seu parto foi difícil, quase morreu e não pôde mais engravidar e ter a numerosa família que planejava. Sentia-se muito só, às vezes achava-se abandonada pelo esposo, porém este não lhe deixava faltar nada, dava-lhe tudo o que queria, era educado, só que preocupado demais com seus negócios. Mudou-se de casa, Leonel construiu uma bela casa e ela distraiu-se por algum tempo a planejá-la e decorá-la. Animou-se com a festa de inauguração. Sentiu que era invejada pela sua bela casa e pelas roupas. Envaideceu-se com as muitas atenções dos convidados. Sempre teve amizade com o cunhado José Venâncio. Porém, após a festa, este passou a visitá-los com frequência e a lhe fazer a corte. Ele era alegre, falante, divertido, era o esposo que queria ter. Da admiração passou ao amor. A paixão a inquietava, era casada, preconceituosa, sempre abominou mulheres levianas. Fora até ali honesta e queria continuar sendo. Até que, ao descobrir que era também amada, entregou-se a José Venâncio e tomaram-se amantes. Tinham um medo terrível de serem descobertos, mas a vontade de estar perto do amado era mais forte e passaram a se encontrar às escondidas. Verônica vivia inquieta, tentava sufocar a sensação de culpa, mas não conseguia deixar de ver o seu amado. Romântica,
Sempre sonhou em amar e ser amado, e José Venâncio era tudo o que queria para si. Estava sempre sobressaltada e atenta ao esposo. Não queria que ninguém soubesse do seu amor. Após um tempo, entendeu que José Venâncio queria o talismã. Tentou explicar-lhe que aquele objeto nada representava. Mas, como ele o queria, tratou de procurá-lo. Nada encontrou. Ele queria fugir com ela, ir embora para longe para recomeçarem uma nova vida como marido e mulher. Temia fugir. Teria que renunciar a tudo e nunca mais retomar a casa de que tanto gostava e se orgulhava. Tudo ali era do seu gosto, ao filho a quem amava muito e não queria magoar, a Leonel que era bom esposo. Tentou iludir o amado. Achou que talvez ninguém descobrisse e poderiam continuar como estavam. Mas, José Venâncio lhe deu o ultimato, ou fugiriam juntos ou ele ia embora para longe e sozinho. Vendo que o amado estava resoluto, mesmo assim tentou ganhar tempo. Era difícil largar tudo, principalmente porque sabia que José Venâncio tinha pouco dinheiro e certamente iriam viver modestamente. Isto incomodava, nunca se privara de nada e tinha medo da pobreza. Pensou em roubar o marido, mas Leonel não guardava muita coisa que pudesse ser levada. Sua fortuna estava empregada nas terras, no gado, etc. Não sabia o que decidir, quando Leonel se ausentou e tentou esquecer a incerteza nos braços do amado. Foi então que aconteceu a tragédia. Leonel os pegou juntos. Viu com horror o punhal nas mãos do marido e este ferindo José Venâncio, que morreu nos seus braços. Durante dias, ficou em estado de choque e foi confinada ao seu quarto. A cena da tragédia não lhe saía da mente, revivia a cada momento. Depois que Leonel fez o enterro do irmão, passou a dormir em outro quarto. Quando ela melhorou, o marido veio lhe falar. Verônica, não quero mais escândalos. Você foi leviana demais, estragou nossas vidas. Matei meu irmão, sou um assassino. Você é uma adúltera que não merece um lar honesto. Só que tudo que fizermos agora não irá consertar os acontecimentos que passaram. Você ficará por enquanto aqui. Porém, não mais como senhora, não poderá dar ordens nem sair. Ficará trancada nesta casa. Daqui a uns tempos, talvez a leve para um convento. O que o marido lhe disse não fez diferença. Para Verônica o mundo tinha acabado e nada mais importava. Não foi pela casa e pelo dinheiro do marido que hesitou tantos centímetros ir embora. Não foi pela sua indecisão que José Venâncio morreu. Sofreu muito. Mas, com o tempo entendeu o quanto fora culpada. Ela não deveria ter aceitado a corte do cunhado nem ter sido sua amante. Deveria ter respeitado o esposo ou então ter fugido logo com José Venâncio. Sofria o esposo também, este não mais a quis e nem ela a ele, evitava até de vê-lo, tinha vergonha e medo. Ficou a vagar pela casa sem ânimo e alegria, não se alimentava direito e dormia pouco. Sentia a ausência do amado, vergonha e remorso. Um dia, sentiu-se doente, não comentou nada com ninguém, até que não aguentou se levantar do leito e a escrava que atendia, percebendo, contou a Leonel. Este mandou chamar o médico. Verônica estava com pneumonia, não lutou pela vida, seguiu sem ânimo as prescrições do médico. As escravas cuidavam dela, ela não reclamava, não se queixava e após uns dias desencarnou. O único que sentiu sua morte foi Evandro, o filho que, embora tendo deixado sem sua atenção e carinho pelos acontecimentos, amava. Sofreu mais ainda ao desencarnar, pensou que ao morrer iria ficar junto de José Venâncio. Mas o remorso era grande e os afastava. Não tinha tranquilidade. Vagou um tempo pela casa, os escravos oravam por ela, fora boa para eles e embora julgando-a leviana tinham como boa senhora e foram eles com auxílio de outros ex-escravos desencarnados que ajudaram. Após uns tempos perturbada ela entendeu que desencarnou e foi socorrida. Gostou do lugar onde foi abrigada, era grata pelo socorro, só que não conseguia se livrar do remorso destrutivo. Até que se encontraram, pediram com sinceridade perdão um ao outro. Ficou muito grata a Leonel por a ter perdoado e, quando este também reconhecendo seus erros pediu perdão, compreendeu o quanto que ele sofreu sentindo-se culpado. Nada tinha que lhe perdoar, porque já tinha perdoado há tempo, depois nunca virá nele nenhuma culpa. O esquecimento sem rancor fez muito bem. Sentiu muita esperança no recomeço. Passou a se encontrar com José Venâncio e conversar muito.
Acompanhou Leonel na volta ao corpo carnal pela reencarnação. Interessou-se muito por este processo natural, pela reencarnação. Compreender que Deus é profundamente bom e justo por permitir que reencarnemos e com o esquecimento do passado, porque, senão, poderíamos nos perturbar muito. E, na época prevista pelos orientadores da casa de auxílio onde estagiavam, reencarnaram, ela, José Venâncio e o filho, que estava com eles desde que desencarnou. Leonel era uma pessoa séria, trabalhador incansável, aceitou de bom grado quando seus pais lhe arrumaram um casamento. Gostou de Verônica, porém nunca a amou. Para ele, ela era infantil demais, vaidosa e não se interessava pelas coisas de que ele gostava. Mas compreendeu que ela não era culpada, também fora obrigada a casar e tentou ser bom esposo. Dava-lhe tudo que era de material, conforto, roupas, até construiu uma casa com que ela sonhava. Queria ter muitos filhos, mas conformou-se com um só, Evandro, que o adorava. Também tentou procurar o amor nos braços de outras mulheres, mas o fazia com muita discrição, sentia-se muito só, nunca amou ninguém. Percebeu que o irmão passou a frequentar muito sua casa, gostou, amava seu irmão José Venâncio, ele era alegre, comunicativo e todos gostavam dele. Verônica parecia diferente, já não pedia tanto para viajar e sorria mais. Chegou a pensar que algo poderia estar acontecendo entre os dois, mas expulsou estes pensamentos que achou indignos. Um dia ao sair, ia à cidade a negócios, o tio Pedro veio encontrar-se com ele e disse que Verônica estava doente e que mandava chamá-lo. Voltou preocupado. Verônica era forte, sadia e se mandou chamá-lo deveria ser sério. Chegou a casa, foi direto ao seu quarto e o que viu o deixou pasmo. Viu José Venâncio e Verônica juntos beijando-se. Por momentos não soube o que fazer, depois pegou o punhal e foi para o lado deles. Não queria matar, não era assassino, mas acabou enfiando o punhal no peito do irmão, e caiu ensanguentado. Neste instante João e Isabel entraram no quarto. Por Deus, Senhor, exclamou João. Que fez? Deixe que eu cuido de tudo. Isabel tirou Verônica do quarto e a levou para outro. João organizou tudo, disse a todos que José Venâncio se acidentou. Houve desconfianças, mas ninguém contestou. Os outros 3 irmãos vieram, admiraram-se ao saber que José Venâncio estava querendo vender suas terras. Venderam tudo o que ele possuía e repartiram o dinheiro. Leonel sentiu-se profundamente triste, amargurado e culpado. Se tivesse sabido de outra forma, teria expulsado Verônica de casa, mas jamais mataria. Nunca usaria de tanta violência. Resolveu, apesar da desgraça, continuar com seu trabalho e cuidar com atenção do filho. Quanto a tio Pedro, este não o incomodava. Sabia que ele era safado, ao hospedá-lo pensou ser por pouco tempo, só que lhe foi ficando. A família toda o havia prevenido a respeito dele, mas parecia regenerado, estava até o ajudando naqueles momentos difíceis. Um dia, estava sozinho sentado na sua poltrona preferida, pensando com tristeza nos acontecimentos que mudaram tanto a vida naquela casa, quando tio Pedro se aproximou. Perguntou como estava passando e depois indagou sobre o talismã. Leonel havia esquecido completamente do tal objeto. Respondeu sem pensar muito, apontando uma caixinha que estava em cima de um móvel e que ficava sempre fechada. Está ali, respondeu. De repente, compreendeu que talvez o tio estivesse querendo o talismã e seria esta a razão de ele estar ali, na sua casa por tanto tempo. Levantou-se, encarou e indagou se estava querendo roubá-lo. Foi ferido, não deu tempo nem para reagir, a ação foi rápida, o tio enfiou-lhe a faca no abdômen. Não perdeu os sentidos, tentou estancar o sangue do ferimento com as mãos. Viu o tio pegar a caixa e fugir. Chamou por João, após uns minutos que lhe pareceram horas João veio, ao vê-lo ferido, gritou por socorro e em instantes todos os empregados da casa vieram para seu quarto. Colocaram-no, no leito. Isabel fez uma atadura. Um dos empregados comentou, João, o doutor está na fazenda vizinha, veio ajudar no parto na casa grande. Então vai chamá-lo e rápido, peça-lhe que venha urgente. Vamos atrás do safado, perguntou um outro escravo. Não, disse Leonel sentindo muitas dores. Ele terá o castigo que merece. Fez tudo isto por nada, deixem-no ir embora. O médico chegou rápido,
Fechou o ferimento, receitou remédios e repouso. O ferimento foi grande, porém não era mortal, pelo menos não desencanou no momento. Mas ficou lesado, deixou sequelas incuráveis. Leonel não teve mais saúde, sentia muitas dores, nunca mais pôde cavalgar nem andar muito. Qualquer esforço que fizesse o ferimento lhe doía imensamente. Leonel deixou realmente Verônica trancada em casa. Depois que fora ferido pensou bem e concluiu que não a mandaria para o convento. Achou que o castigo já estava bom e resolveu deixá-la livre. Poderia sair se quisesse. Dizendo-lhe isto finalizou. Verônica, pode sair de casa e passear. Se quiser me trair, saia primeiro desta casa. Não seja responsável por mais mortes. Seja amante de quem quiser, você não é mais nada para mim, mas tenha a decência de não me trair enquanto morar aqui. Se quiser ter uma vida promíscua, saia deste lar honesto. Verônica não respondeu. Ela só o traiu por amar muito José Venâncio. Sabia que estava errada e que fora responsável pela morte do amante. Não tinha mais vontade de sair e não o fez. Leonel, às vezes, maldizia a sorte. Antes tudo era tão diferente. Pensando muito nos acontecimentos, compreendeu que tudo começou com a história que ele inventou sobre o objeto que achou junto ao esqueleto. Depois disto, José Venâncio passou a frequentar sua casa para roubar o talismã. Sabendo que não podia ser doado, porque se pedisse a ele o teria dado de boa vontade, resolveu roubá-lo. Isto por sua imprudente brincadeira, por sua mentira. E para roubá-lo teria que procurá-lo. O irmão passou a visitá-lo mais e também a conviver com Verônica e se apaixonaram. Se não fosse por isto, José Venâncio agiria como antes e os visitaria raramente. E, sem a convivência, os dois não teriam se apaixonado e este drama macabro não teria acontecido. Tio Pedro também quis o talismã. Aguardou uma oportunidade para roubá-lo. Foi ele quem o fez voltar e pegar o irmão e a esposa juntos em flagrante adultério. E agiu com ingratidão quando o feriu, querendo mesmo matá-lo. E para quê? Para roubar o talismã. Leonel chegou a estas conclusões após muito pensar. Depois que mostrou a todos os hóspedes e contou sua inventada história, guardou o talismã no bolsinho do colete. Como este estava descosturado, o colocou em cima da cômoda, dentro de algo que não recordava. Divertindo-se, resolveu continuar com a brincadeira. Sentindo o interesse de todos pelo objeto, colocou dentro de alguns lugares em que provavelmente o procurariam alguns bilhetes. Tempos atrás, Verônica tinha comprado uma bonita caixa que era trancada com chave e todos os frequentadores da casa sabiam que a chave ficava guardada dentro de uma gaveta da cristaleira. Talvez por isto Verônica a deixava vazia. Foi o primeiro lugar em que colocou um bilhete e viu que, nos dias da festa, muitas pessoas haviam aberto a caixa. Como não viu mais o objeto, o talismã, achou que algum dos convidados o havia encontrado, ou seja, roubado e não se importou. Lembrou-se então que tanto Verônica como José Venâncio haviam indagado sobre o talismã e que o queriam para si. Um dia, a criada veio lhe comunicar que a esposa estava doente. Mandou chamar o médico e este constatou que era grave. Ela não reagiu e acabou por falecer. Não sentiu a morte de Verônica, procurou confortar o filho, que sentiu mas logo esqueceu. Chegou até pensar em casar de novo, mas se sentia muito doente. Soube do tio Pedro. Todos os familiares souberam do ocorrido e vieram informá-lo que ele conseguira viajar para a Europa. Às vezes, sentia raiva dele e quando isso ocorria sentia-se mal. Resolveu dedicar-se só ao filho Evandro, instruí-lo para que o substituísse. Não saía mais de casa, recebia poucas visitas, teve uma vida solitária e triste. Um dia, a arrumadeira limpava seu quarto. Ele estava sentado na poltrona descansando. Evandro a chamou. Ela foi atendê-lo e largou o que estava fazendo. Havia no seu quarto uma prateleira pequena na parede com alguns livros e enfeites. A moça deixou os objetos no chão. Leonel olhou-os e viu os livros. Há tempo não lia nada, resolveu abaixar-se e pegá-los, então lembrou, no dia da festa tirou o talismã do bolso e o colocou dentro de um livro que estava em cima da cômoda. Este livro, capa grossa de couro, tinha um vão entre a capa e as páginas quando aberto. Ele colocou o objeto de ouro lá e o fechou. Pegou o livro emocionado, abriu e lá estava o maldito objeto. Será que foi você, maldito,
a causa de tantas desgraças. Colocou-o numa caixa de joias vazia e deixou lá. Sua saúde piorou muito e o médico, a seu pedido, sendo sincero, confirmou que não viveria muito. Evandro tornou-se um moço forte, bonito e sadio, estava comprometido com uma boa moça e ele incentivou-o a fazer uma outra casa, a ter outra residência em outro local, quando se casasse. Pai, disse Evandro, esta casa nunca foi reformada, precisa de reparos, mas não gosto daqui. Parece sempre que vejo a traição de mamãe, seu choro pela casa, a morte do tio José Venâncio e a sua agonia. Vou casar e morar em outro lugar. Construirei uma casa do outro lado de nossas terras. Aprovo, filho, disse Leonel. Não tenho esperanças de viver muito. Quero morrer aqui com minhas lembranças. Depois que eu morrer, mude-se. Comece agora a construir sua casa. Filho, você se lembra do talismã? Do objeto que achei na garganta estreita. Tinha perdido, ou melhor, escondido e esqueci. Achei-o. Quero que o esconda num lugar onde ninguém o ache e que fique longe dele. E maldito. Foi ele que trouxe toda nossa infelicidade. Leonel entregou-o ao filho e este o escondeu. Meses depois, já não conseguindo sair do leito, desencarnou após sofrer muito. Um grupo de desencarnados que haviam sido escravos dele o ajudou. Com carinho e gratidão desligaram e o levaram para ser amparado num posto de socorro. Tudo fizeram para o agradar. Porém, Leonel sentia-se culpado e que não merecia tanto carinho nem a acolhida que recebia. Então, um orientador, querendo ajudá-los, reuniu aos espíritos envolvidos na trama do talismã, para que conversassem e se entendessem. Ao ver o irmão, envergonhou-se e saiu o grito sufocado há muito tempo. Perdão. Perdão. Abraçar o irmão foi uma bênção. E as palavras do orientador muito ajudaram. Vocês três já haviam há tempo perdoado uns aos outros. Faltava a coragem do reencontro. Agora que pediram perdão, sentiram-se perdoados, reconciliaram-se e tornaram-se para sempre amigos. Recomecem sem culpa. Façam propósitos de não errar mais. Aproveitem essa experiência para acertar no futuro, para caminhar rumo ao progresso fazendo o bem, sendo bons. E foi isto que Leonel quis fazer e logo, recomeçar. Reencarnou após um breve aprendizado numa colônia de estudo. Foi para perto de amigos em outra região, confiante de que aproveitaria bem a oportunidade dada pela reencarnação. 8. O ouro fundido. Fabiano foi por muitas vezes sozinho às ruínas. Como já foi dito, da casa e do talismã recordava-se só de algumas partes. Mas depois que desencarnou teve a curiosidade de saber a origem do tal objeto afamado, do talismã. Pesquisou e descobriu. Não muito longe dali, outrora havia um pequeno garimpo. Um fazendeiro, achando que num pequeno riacho que passava por suas terras tinha ouro, mandou um feitor com 4 escravos para garimpá-lo. Este fazendeiro era muito exigente, deixou-os acampados perto do riacho. Cabia ao feitor vigiá-los para que trabalhassem incessantemente. Recebiam poucos alimentos e para completar suas refeições alimentavam-se de frutas e caças. O fazendeiro mandava a ração uma vez por semana e eles ficavam isolados no pequeno vale. A região era muito fria, a água era gelada e os escravos tinham que se molhar para trabalhar. Queixavam-se muito e com razão. Ficando 5 sozinhos, o feitor e os escravos acabaram por se tornar íntimos, conversavam muito. O feitor era benevolente com eles. Entendia que não era fácil o trabalho, o local era muito frio, a água gelada e tinham pouco agasalho. Um dia, o fazendeiro veio ao acampamento, humilhou o feitor na frente dos escravos. Quero ouro. Aqui deve ter e muito pouco que me entrega. Quero resultado. Estou sustentando-os, estou empregando dinheiro neste garimpo e não estou tendo retorno. Você, feitor, está muito mole, não está trabalhando direito. Quero trabalho. O feitor tentou justificar-se falando do frio, da falta de alimentos e isso irritou ainda mais o fazendeiro. Castigue os negros. Após xingá-los e ameaçá-los, foi embora deixando os escravos apreensivos. Já era difícil trabalhar e se fossem castigados seria pior. O feitor escutou calado e assim continuou após a partida do fazendeiro. Quando pararam para fazer a refeição e sempre a faziam todos juntos, um dos negros comentou: "O senhor foi injusta com você. Trabalha tanto e não é reconhecido."
O senhor é ingrato. E verdade, respondeu o feitor. Estou pensando, sou livre e não preciso aguentar tantos desaforos. Não preciso trabalhar para este estúpido, posso arrumar outro emprego. Será que Elijas sentiu frio? Será que alguma vez já entrou nesta água gelada? Claro que não. A casa grande é muito confortável e ele se alimenta bem, está sempre agasalhado. E fica teimando que aqui tem muito ouro. Só que não achamos o tanto que ele esperava. Encontramos tão pouco. Diante do seu desabafo os escravos entreolharam-se e um deles falou. Por que não partirmos juntos? Seremos seus escravos. Iremos para longe e ficaremos livres deste senhor ingrato. Nós não sabemos para onde ir, conhecemos só a fazenda. Mas você que veio de outro lugar saberá nos levar para um local seguro. O feitor os olhou bem, pensou por instantes e respondeu sorrindo. Tudo bem. Concordo. Poderemos fugir juntos. Vieram aqui hoje, agora só daqui uma semana. Se partirmos amanhã cedo, ganharemos tempo, quando descobrirem nossa fuga, estaremos longe. Levaremos só o necessário e a ração que nos trouxeram. Por hoje chega de trabalhar, chega de água gelada. Os negros se olharam e o que já havia falado disse novamente. Feitor, está sendo bom conosco. Confiamos em você. Desde que estamos aqui, garimpando, conseguimos guardar um punhadinho de ouro. Queremos dar a você para ajudar na nossa fuga. O feitor riu. São espertos. Eu também guardei um pouquinho e não me arrependo. Vamos fundi-lo. Entusiasmados fundiram as pequenas pepitas e o pó em um só pedaço. E ali estava fundido o ouro de todos eles. Admiraram-se com o resultado. Vejam só como ficou bonito, exclamou o feitor. Parece um medalhão de sinhás. E mesmo. Deste lado até parece que tem um rosto. De anjo ou do demônio? Falou um escravo. Talvez do demônio já que foi roubado, respondeu outro negro. Porém, se os escravos estavam esperançosos e animados com a fuga, confiantes no feitor, este pensava diferente. O feitor pensou, para que fugir com 4 negros? Seria um estorvo e depois seria perseguido e, se fosse preso, enforcado. Roubar escravos era a pena máxima. O fazendeiro, se o patrão, não teria clemência. Estava cansado daquela vida, passando frio, fome e ainda mais tendo que aguentar as exigências daquele senhor cruel. Se fugisse sozinho com o ouro, os escravos dariam certamente uma de vítima e iriam correndo à fazenda delatá-lo ao senhor. Resolveu então matá-los e fugir com o ouro. Pôs-se a planejar. Não tinha como matá-los de uma vez só, teria que ser um de cada vez. Resolveu matá-los e jogá-los no riacho. Quando os encontrassem, concluiriam que alguém os havia surpreendido e matado a todos para roubar. Achando os cadáveres dos negros e o dele não, poderiam pensar que o dele teria descido o riacho. Ninguém iria procurar um cadáver e ele fugiria fácil para longe. Não tendo montaria, a fuga tinha que ser a pé. Mas ele era esperto e andar não seria problema, logo estaria longe daquelas terras. Fingiu que estava planejando a fuga de todos, falou tranquilo aos escravos. Temos que planejar por onde iremos subir a encosta. Não podemos ir pelo caminho da trilha. Podem nos ver. Vamos pesquisar. 2 fiquem aqui, 2 vêm comigo por este lado. Subiremos e veremos se é fácil. Não é mais fácil fazer isto juntos amanhã? Indagou um escravo. Claro que não. E melhor fugir rápido e já sabendo por onde. Se alguém vier aqui verá vocês 2 e, se indagados, dirão que nós 3 estamos caçando. Lá de cima se vê tudo e, se alguém da fazenda nos espionar, verá vocês 2 e não desconfiará de nada. Os escravos concordaram e lá foram os 3. Após andar um bom pedaço, o feitor parou e disse. Você vai até aquela árvore, sobe nela e verifique o terreno. Nós 2 iremos até aquela pedra e depois nos encontraremos aqui e voltaremos. Iremos por aqui amanhã. Foi fácil matar o que ficou com ele, perto da pedra, sem que ele desconfiasse, enfiou o facão no peito dele. O escravo morreu sem conseguir nem ao menos gritar. O feitor foi ao local que marcou com outro e, quando este veio todo contente, foi surpreendido com uma facada na cabeça. Arrastou os 2 para perto do acampamento e os deixou escondidos. Após descansar uns instantes, observou os 2 que ficaram e, quando um se afastou,
Foi para perto dele e traiçoeiramente o matou. Foi ao encontro do quarto que estava cozinhando o jantar. Foi acolhido com alegria. Já voltaram? E então acharam um caminho seguro. Seguríssimo, respondeu o feitor se aproximando. Mas, ao levantar o facão, o escravo percebeu e tentou se desviar, fugir, não conseguiu, foi ferido. Ainda tentou lutar, pegou uma pedra e jogou no rosto do feitor, ferindo-o. Porém, não teve chance, o feitor enfiou o facão no seu peito. Desencarnou olhando com muito ódio. Já ia escurecer, rapidamente completou seu plano. Jogou os 4 cadáveres no riacho onde os escravos trabalhavam. Pela escavação, havia formado um pequeno lago de pouca profundidade e foi lá que os jogou, como também sua roupa suja de sangue. Pensou em partir, mas escurecia e esfriava muito, depois podia se perder. Resolveu ficar e esperar o dia amanhecer. Não conseguiu dormir, parecia que escutava os gemidos dos escravos. Levantou-se muitas vezes para verificar se estavam lá e mortos. Embora tendo a certeza que estavam mortos, pareceu e realmente escutava a angústia, os gemidos de dor dos escravos. Assim que o sol despontou, ele pegou só o necessário, e partiu dali. Só que os 4 companheiros mortos foram com ele. Perturbados, os recém-desencarnados sem saber direito o que lhes acontecia acompanharam, ora pensando estar feridos, ora que fugiam para tão sonhada liberdade. O feitor estava terrivelmente inquieto, parecia que escutava os gemidos de suas vítimas. Andou até a exaustão, só parou ao anoitecer, alimentou-se e dormiu. O dia seguinte transcorreu da mesma forma. No terceiro dia, cansado, faminto, parou na encosta, que mais tarde passou a se chamar Garganta Estreita, deitou-se para descansar. Como ele havia previsto, só dias depois acharam os corpos no riacho, o dos 4 negros e as roupas dele. Enterraram os corpos e não desconfiaram que ele, o feitor, estivesse vivo. Concluíram que foram mortos por ladrões. O feitor deitado sobre uma pedra pôs-se a pensar e planejar como sair dali mais depressa. Havia visto uns cavalos pastando ali perto e planejou roubar um, ir à cidade, se localizar e fugir para longe. Foi quando sentiu algo gelado a deslizar pela sua perna. Olhou e viu uma cobra venenosa, assustou-se. Contraiu as pernas e a cobra o picou. Estou ferido. Vou morrer, exclamou. Fez uma atadura logo acima, cortou o local da picada. Que faço agora? Pensou aflito. Estou cansado e não aguentarei subir esta encosta. Como pedir ajuda? Como poderei obter socorro? O melhor é descansar um pouco e depois tentar achar uma casa habitada. Ou tentar pegar um cavalo e ir para a cidade. Lá acharei quem me ajude. Mas, logo começou a sentir os efeitos do veneno. Desencarnou agonizando, aterrorizado e com muitas dores. Viu então os 4 escravos ao seu lado. Apavorado não saiu do corpo morto e ali ficou vendo e sentindo-se apodrecer. Sua agonia foi terrível, mas o tempo quase sempre apazigua as dores. Os 4 ex-escravos foram socorridos por outros ex-escravos, espíritos bondosos que vieram conversar com eles, acabando por convencê-los a irem embora daquele local e deixarem o ex-feitor, suas mágoas e o desejo de vingança. Ele ficou sozinho, não quis escutar os socorristas. Nada que disseram o convencera. Tinha que vigiar seu ouro e ali ficou junto ao esqueleto, concentrando sua atenção na bolsa onde guardava o ouro. Passou-se o tempo. Certo dia ele ouviu um barulho diferente. Era um homem. Viu que fora encontrado, ou melhor, o esqueleto do seu corpo carnal. Não se importou quando o homem pegou seu ouro. Já não se importava mais com aquele pedaço de metal que fora a causa do seu grande sofrimento. Isto é bem comum. Quando se sofre pelos atos errados, costuma-se colocar a culpa em alguém e até em objetos que são completamente neutros. O feitor foi terrivelmente egoísta, cruel, traidor, sofreu pelas consequências de suas maldades, porém culpou o ouro, objeto de sua cobiça, pela sua desgraça. Criando muita energia negativa, jogou-a naquele metal fundido e ele ficou saturado da energia doentia e negativa. Só o objeto, este pedaço de ouro fundido, não iria fazer mal a ninguém. As pessoas sensíveis e boas iriam achá-lo desagradável. E se soubessem usar a psicometria iriam sentir as vibrações negativas de que estava impregnado.
Vieram os escravos da fazenda a mando de Leonel, cavaram um buraco para enterrá-lo, oraram por ele, que pela primeira vez em muito tempo sentiu-se melhor com a atenção, com o carinho daqueles homens simples. Ajeitaram seus ossos delicadamente e com respeito para enterrá-lo. Desencanados socorristas desejavam novamente auxiliá-lo, insistiram para que perdoasse e pedisse perdão. O ex-feitor aceitou agradecido e emocionado. Foi levado para um posto de socorro e o esqueleto, enterrado. A oração sincera foi e é sempre de grande ajuda a todos nós. 9. Preconceitos. Fabiano, depois de ter ido algumas vezes às ruínas e recordado a história do talismã, novamente voltou numa tarde bonita e quente e ficou meditando. Se agora a história deste objeto, do talismã, recordei parte da minha infância e adolescência como Evandro. Mas, que acontecimentos ocorreram após abandonar esta casa? De repente, um vulto surgiu à sua frente. Uma sensação gostosa de calma e conforto tomou conta do seu ser. Sentiu-se feliz com a visita. Não conseguiu ver direito, mas deu para perceber que era uma mulher muito linda, beleza contida na sua vibração de bondade e harmonia. Sorriu para ele. Falou-lhe de modo delicado, sua voz parecia uma cantiga de raros encantos. Normalmente em aparições assim o encarnado não escuta como um som material, podemos dizer, o que sempre ocorre ao sensitivo entender, compreender o que o espírito quer dizer. Isto aconteceu com Fabiano, ele sentiu que Lídia, pois era ela, queria lhe transmitir. Fabiano, meu Evandro, amo muito. Siga firme no bem, caminhe para o progresso com todas suas forças. Estarei esperando-o. Adeus. O vulto sumiu. Fabiano sentiu imensas saudades, queria para sempre aquele espírito ao seu lado. Ficou alegre por se sentir amado e pela motivação, mas também triste, por não ter sempre aquela mulher com ele. A saudade lhe doía o peito. Lídia. Lídia, falou baixinho repetidas vezes. Sim, ela chamava-se Lídia, lembrou-se. Lídia, o grande e único amor de sua encarnação anterior. Novamente as recordações, algumas partes mais importantes e marcantes. Mas só quando desencarnado é que pôde montar como um quebra-cabeça, toda a história. Ao deixar a antiga casa ao abandono, Evandro não o fez com tristeza. 3 dias após ter enterrado seu pai, arrumara tudo, com os escravos empregados e transferiu a sede da fazenda para o outro lado de suas terras. Ainda não estava pronta, faltava muito para que a casa pudesse ser habitada. Mas, como prometeu ao seu pai, mudou-se. Lá foram esperançosos para a nova residência. Acomodaram-se ele, João e Isabel em 3 cômodos. Estes amigos continuaram fiéis até que desencarnaram. Sempre moraram com ele que sempre pôde lhes confiar todos os segredos. Embora não tendo tanto conforto, estava feliz na nova residência. Sentiu muito a morte do pai. Amava-o profundamente, sempre foram amigos, companheiros e sempre o admirou. Mas viu sofrendo muito e por muitas vezes o pai lhe pedira para não se entristecer com sua partida. Organizou tudo para que a construção fosse feita o mais depressa possível. Logo que estivesse pronta, ia se casar e não queria esperar muito. Amava muito a noiva. Lídia era bela, aos seus olhos. Não era tida como uma moça bonita, mas, como ele amava, ela era linda e, se comparada a outras, estas perdiam longe. Ela era única para ele. Era filha de um pequeno fazendeiro, morava ali perto com os pais e 8 irmãos. Este casamento não agradava aos seus familiares. Estes achavam que ele merecia uma noiva mais rica e bonita. O tio Anastácio queria que Evandro casasse com a filha dele, a prima Josefina. Chegou até a falar com a Leonel em uma ocasião. Porém, seu pai comentou com ele. Evandro, meu irmão quer casá-lo com Josefina. Ela é boa pessoa, poderia até ser boa esposa para você. Gosto dela. Não é fácil 2 pessoas viverem juntas sem amor. Quando isto ocorre pode tornar-se uma prisão para ambos. Quando há amor, tudo se torna mais fácil, tolerável e mesmo quando os 2 se amam nem sempre dá certo. Imagine quando é arranjado. Não quero isto para você. Escolha você sua esposa e o faça por amor. Leonel dizia gostar de Lídia, achava boa e educada, porém Evandro compreendeu que o pai julgava não ser Lídia a mulher ideal para ele. Mas, como prometera, não interferiam.
Ficaram comprometidos e casariam logo que a nova sede estivesse pronta. Só tinha uma coisa que Evandro não gostava na noiva. Ela era muito benevolente e caridosa. Gostava muito de ajudar as pessoas. Aprendera com o médico que morava na cidade próxima à fazenda a fazer partos, cuidar de ferimentos e estava sempre ajudando os doentes. E, quando o velho clínico pelo muito trabalho ou pela distância não podia atender a alguém, ela cuidava dos casos menos graves por ali. Para ela não fazia diferença, assistia aos pobres, ricos, escravos e até animais. Evandro não gostava desta atividade de Lídia, ora tinha ciúmes, ora achava que ela casando seria uma senhora rica e não ficaria bem sua futura esposa andar pela região socorrendo as pessoas como fazia. Após a morte do pai, Evandro sentiu-se muito só e passou a aceitar mais ainda a companhia do tio Anastácio e de seus primos. Estes não perdiam a oportunidade de lhe falar dos defeitos da noiva. Porém, Evandro cortava a conversa, não permitia que falassem mal dela. Mas, cada vez mais incomodava-se com sua mania, e via como uma esquisitice a sua bondade, a ajuda que dava aos doentes. Chegou a falar com ela. Lídia, não quero mais que ande por aí medicando as pessoas, você não é médica. Quero que me obedeça como seu futuro marido. As pessoas comentam sua esquisitice. Desde já, deixe claro que não fará isto quando casarmos. Lídia, sempre tão delicada, chorou, levando Evandro a ser mais delicado. Por favor, Lídia, não chore. Não queria ser grosseiro, mas não vejo com agrado estes seus modos. Não poderia parar com isto para me agradar? Mas, Evandro, falou ela, que mal há em fazer o bem. Em ajudar as pessoas. Gosto tanto. Mais do que de mim. Não gostaria de fazê-la escolher. Amo você. Se me ama, pare com isto. Amo você também. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Por favor, não me proíba. Apóstrofo. Com a aproximação do pai dela, a conversa foi encerrada. Lídia então passou a sair menos e, quando fazia, tentava se esconder e ir por outros caminhos, às vezes pelo mato, para não ser vista. Assim, todos pensaram, até Evandro, que ela havia parado, ou diminuído suas visitas, suas ajudas. Evandro ausentou-se por dias a negócios. Quando voltou, o tio estava à sua espera. Evandro, estou a esperá-lo, porque como seu parente mais próximo, como irmã de seu pai, sinto-me responsável por você, também porque lhe quero como filho. Aconteceu algo muito desagradável. Que foi, meu tio? Conte logo. Se bem que não gosta que fale nada de sua noiva. Mas foi por imprudência dela que tudo aconteceu. Fez uma pausa, Evandro, ao ouvir falar de sua amada, alertou-se, ficou sério prestando atenção. Ela está bem, continuou o tio, desonrada mas bem. Evandro, meu sobrinho, ontem pela manhã, Lídia descia o morro do Cordel, disse que foi visitar um destes doentes dela, no alto do morro. Só que desceu por uma trilha não usada. Esquisito não? Parecia que se escondia de alguém. Bem, o fato é que foi atracada por 2 homens e estuprada. Encontraram-na e agora está na casa dos pais. Quem são estes bandidos? Mate-os, gritou Evandro. Não precisa, respondeu o tio. O pai e os irmãos dela já o fizeram. Eles foram atrás dos bandidos e os mataram. Agiram bem. Homens assim merecem a morte. Mas Evandro, meu sobrinho, pense bem no que irá fazer. Lídia talvez não seja a mulher que mereça ser sua esposa. Moça direita não fica andando por aí sozinha. Minhas filhas não saem de casa sem proteção minha ou dos irmãos. Acho que ela não foi bem criada, não recebeu educação devida. Será que ela não facilitou? Pelo que soube, ela ia há dias àquela casa e fazia o mesmo caminho. Os homens podem tê-la visto e foi fácil. Evandro teve vontade de esmurrar o tio, porém se conteve. Entendeu que o tio não queria ofendê-lo, mas ajudá-lo, e que ele tinha razão. Pedira tanto a Lídia que parasse com estas visitas. E por que ela não ia pelo caminho frequentado? Teve vontade de chorar, não o fez de vergonha do tio. Pensou aflito, por que Lídia fez isto comigo? Evandro, venha passar uns dias na minha casa, disse o tio em tom carinhoso. Você agora precisa de carinho da família. Ajudarei você nas suas tarefas na fazenda.
Depois tem João que poderá cuidar de tudo por aqui. Lá em casa terá companhia dos seus primos. Venha comigo. Evandro aceitou o convite. Sofria e não queria ficar sozinho. Seguiu o tio sem sequer conversar com João e Isabel, que o amavam como se fosse um filho. Na casa do tio, todos fizeram o possível para agradá-lo e distraí-lo. Mas, não perdiam a oportunidade de comentar as qualidades de Josefina, o tanto que ela seria boa esposa. Ele, então, passou a notar mais a prima. Ela era realmente bonita, educada, prendada e parecia gostar dele. Numa tarde, ao sair com dois primos a cavalo, ao passar perto de outros homens, Evandro ouviu o triste comentário. O noivo da desonrada ia partir para a briga, tirar satisfações. Um dos primos não deixou. Evandro, não brigue. Senão, terá que brigar com todos por aqui. E, infelizmente, o que todos pensam. Depois não é nenhuma mentira. Lídia foi estuprada. Ela não teve culpa, respondeu Evandro. Não. Falou o primo. Se estivesse quieta em casa como uma boa moça, isto não teria acontecido. É muito ingênuo, primo. Estamos do seu lado. Se quiser brigar, embora o grupo deles seja mais numeroso, vamos com você, nem que seja para apanhar. Mas, deve entender que não mudará o conceito de ninguém. Lídia procurou isto. Certamente ela não o ama como você merece. Como desposar uma moça tão falada? Evandro não respondeu, desistiu de brigar. Após o acontecido, não tinha ido visitar a noiva, não teve coragem e agora não tinha vontade. Depois não sabia como agir, o que fazer em relação a ela. Todos a julgavam errada. Se ela tivesse atendido ao seu pedido, nada disto teria acontecido. Se ao menos, pensou, seu pai estivesse vivo, o aconselharia com sabedoria. Lembrou-se, então, que o pai aceitou Lídia, porém não a queria como nora. Seu primo, concluiu, tinha razão. Todos na região deveriam estar pensando como aqueles homens e rindo-se dele. Naquele mesmo dia, durante o jantar, seu primo comentou a grosseria que escutaram e o tio falou dirigindo-se a ele. Quer, Evandro, que eu tire satisfações com este vizinho? Não, tio, não quero envolvê-lo em brigas. Não sei o que faço. Preciso tomar uma atitude. Mas, estou confuso. Evandro, disse a tia, amamos você e seu tio tem estado muito preocupado com o que tem lhe acontecido. Você não merece este sofrimento, esta vergonha. Por que não se aconselha com ele? Será como se estivesse falando com seu pai. Tio, me ajude, disse Evandro. Que devo fazer? Aconselho a você como a um dos meus filhos. Desfaça o noivado e escolha uma boa moça para esposa e mãe de seus filhos. Vou fazer isto, falou Evandro. Irei conversar com o pai dela qualquer dia destes. Você não deve ir, falou a tia. É muita humilhação. Você, querido, dirigiu-se ao esposo, não fará isto por ele? Faço, respondeu o tio. E irei agora. Mas, Evandro ia dizer que queria pensar mais um pouco, mas o tio levantou-se deixando o jantar inacabado e saiu. Está vendo, Evandro, disse um dos primos, como o papai se preocupa com você. Agiu certo terminando este noivado. Agora, ninguém mais debocha de você. 2 horas depois o tio voltou e comentou, tudo certo, Evandro, você é livre agora. Agimos corretamente. O pai de Lídia nem ponderou. Concordou na hora, sabe que temos razão. Ainda mandou pedir desculpas a você. 2 dias depois, receberam convites para irem a uma festa na fazenda de outro tio, que morava mais distante. Anastácio fez a família toda ir. Ele ficaria e cuidaria de tudo, da fazenda dele e da do sobrinho. Foram animados. Evandro em outras circunstâncias não teria ido, mas foi para não ficar sozinho. Todos os familiares ficaram sabendo do ocorrido, mas nada comentaram. Foi agradável rever os parentes de todos, direta ou indiretamente, comentaram que ele e Josefina formavam um casal perfeito. Notou que empurravam a prima para perto dele e aceitou como companhia. Os dias de festas acabaram, voltaram alegres. Evandro se distraiu, acabou gostando, não teve tempo para pensar, foram muito movimentados aqueles dias. Durante a festa ouviram-se comentários sobre Evandro e Josefina e o tio ficou muito contente quando a esposa disse:
Evandro e Josefina ficaram muito juntos, pareciam noivos. Todos comentaram da beleza do par. Falavam que formavam um casal perfeito. Vocês estão namorando? Indagou tia olhando para Evandro. Bem. Evandro não sabia o que responder e um dos primos falou, ajudando-o. Ora, papai, Evandro não faria isto sem sua permissão. Ele é um cavalheiro e sabe que Josefina é moça respeitável. Oh, exclamou tio. Não seja por isto, tem toda a minha permissão. Seu pai e eu sempre quisemos o casamento de vocês. A conversa foi dada como compromisso. Houve abraços pelo noivado e logo começaram a fazer planos. A tia concluiu que o noivado não deveria ser longo. Vocês casam e ficam morando conosco até a casa de vocês ficar pronta. Daqui a 2 meses é a festa da Virgem Maria, poderiam casar nesta data. A ocasião é propícia e todos os familiares poderão vir. Evandro concordou sem pensar. E, prontamente, tudo ficou acertado. Dias depois, foi à sua fazenda. Achou tudo em ordem, o tio e João haviam cuidado de tudo. Isabel e João abraçaram-no comovidos. Então, ficou noivo? Perguntou João. Não o fez muito depressa. Você pensou bem? É isto que realmente quer? João, respondeu Evandro triste, não sei se é isto que quero. Acho que é o melhor. O velho amigo abraçou. Meu Evandro, meu menino. Por que foi tão precipitado? Por que se deixou envolver? Você deveria ter vindo aqui, poderia ter conversado conosco. Que poderia fazer? Falou Evandro. Lídia me fez sofrer. Depois Josefina é tão boa. Você ama Lídia, falou Isabel. Amava, falou Evandro sem nenhuma convicção. Você diz que amava, falou Isabel, e que ela o fez sofrer. Não pensou no que esta menina sofreu e sofre. Recebeu uma violenta agressão e você nem foi visitá-la. Você acha mesmo que sofreu mais que ela? Isabel, disse Evandro, eu tinha pedido para parar com estas estranhas visitas. Ela não atendeu meu pedido. Eu que não tive culpa. Se ela não é culpada, eu menos ainda. Evandro, disse João, Lídia é boa, pura. Não é um pedaço do corpo que nos faz ser ou não impuros. Quantas pessoas julgam a pureza por atos externos, porém, ela está no nosso interior, nos nossos sentimentos e na boa conduta. E a delicadeza, a bondade que nos faz ser boas pessoas. Lídia para nós continua sendo pura e honrada. A honra de uma pessoa é algo bem mais sério. Na minha simplicidade, ser honrado é agir direito, seguir o que manda o Senhor Jesus. Tantas coisas erradas são feitas em nome desta honra. Mata-se e castiga-se. Dizem que Lídia está desonrada. Achamos injusto. Além de sofrer esta grande agressão, sofre ainda a incompreensão de todos e desprezo de você a quem tanto ama. Ela nada fez de errado e parece para muitos que errou mais que os homens que atacaram. Será, Evandro, que você não pode ser justa com ela? Tratá-la como vítima. Ela sofreu muito? Indagou Evandro com voz baixa. Pelo que sabemos, sim, respondeu Isabel. Evandro chorou nos braços dos amigos. Instantes após, reagiu. Agora está feito. Vou casar com Josefina. Tudo está marcado. Não quero que o nome de Lídia seja mais pronunciado nesta casa. Evandro agiu preconceituosamente. Preconceito é uma recusa de vida diferente da dos que nos rodeiam. E o resultado de condicionamentos. Através dos milênios, sofrendo, satisfazendo, ou tendo esperanças, ou recusando circunstâncias, a humanidade criou normas de vida que elegeu como sendo a melhor atitude para seu viver. Isto chega até nós tão enraizado, tão profundo que raros homens têm coragem de encarar a realidade. Vencemos o preconceito quando ficamos livres do passado, dos condicionamentos que nos são impostos e quando agimos com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Os preparativos ocuparam todo o tempo e Evandro no dia marcado casou-se. O casamento foi bonito e teve uma grande festa que reuniu todos os parentes. Ele prometeu ser bom esposo e queria sê-lo. Nos primeiros meses morou junto do tio e sogro, a família alegre o distraía. Logo a casa ficou pronta, mudaram-se e vieram os filhos. Tiveram 6. Evandro até que se esforçou para amar Josefina, só que não conseguiu. Fez então como seu pai, dava-lhe tudo de material e refugiou-se nos negócios.
Tentou também ser bom pai, porém não tinha paciência com os filhos. O tempo o fez compreender que fora muito precipitado e agir errado em relação a Lídia. Ele errou mais que todos juntos. Deveria ter ficado